Olá, meus Sim. amigos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso sobre o livro A Questão Espiritual dos Animais. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos e emoções nos animais. Então, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, existem várias expressões, né? O elefante aqui está no momento de fúria, de defesa, o macaquinho está assustado, o gatinho também está assim com midríase, os porquinhos estão numa relação afetiva, os cães também. Então a gente começa a perguntar: será que os animais têm sentimentos e emoções semelhantes aos que nós, seres humanos, demonstramos? Não é? Porque a gente está vendo aí o macaquinho, o cachorro, com reações muito semelhantes ao dessas duas menininhas, né? Então a gente começa a perguntar: será que eles estão sentindo emoções, sentimentos como nós, seres humanos? O que eles estão demonstrando é verdadeiro? Então é assim, olha, alguns acham que sim. Um dos primeiros cientistas que observou isso foi Darwin. Em 1872, ele escreveu um livro que se chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, e logo na apresentação do livro, ele diz que ninguém pode negar que as reações dos bichos têm um lado emocional. E ele diz que ele começou a perceber semelhança de reações emocionais que os filhos deles demonstravam, os filhos dele demonstravam, e os cachorros, os gatos que conviviam com os filhos desse cientista, né? Então ele começou a perceber e acabou escrevendo esse livro, onde ele demonstra que de fato existem reações emocionais muito semelhantes entre os seres humanos e os animais. Bom, também quem gosta de bichos, segundo essa literatura que eu estou citando para vocês, não duvida que os seus pets sentem simpatia, indignação, gratidão, ciúme, afetividade, não é? Então, tem algumas pessoas que respondem afirmativamente essa pergunta que eu fiz logo no começo. Os animais têm emoções, sentimentos como nós, seres humanos? Mas, em compensação, tem outros autores que dizem não, não é? Segundo essa mesma literatura que eu estou citando, alguns cientistas fazem distinção entre respostas estereotipadas, ou seja, os animais simplesmente imitam expressões que eles veem nos seres humanos, como é o caso desse cão, então, imitando o sorriso dessa menininha, né? Mas eles não sentiriam a mesma emoção do ser humano. Então, não tem uma vivência subjetiva das suas próprias emoções. Então, esse pessoal considera dessa maneira. Esse autor que eu vou citar para vocês, Antônio Damasio, nesse livro Em Busca de Spinoza, que é um filósofo de 2003, ele classifica as emoções em vários patamares. Então ele diz assim: existem as emoções primárias, como é o caso do medo. O medo é a mais primária das emoções, né? A raiva, a repulsa, surpresa, alegria e tristeza, que nós podemos identificar em vários animais e elas são verdadeiras. Ou seja, não só os animais expressam essas emoções, como também eles sentem. Eles têm vivência subjetiva dessas emoções que ele classifica como primárias. Depois ele fala das emoções sociais, como, por exemplo, simpatia, constrangimento, que ele reconhece às vezes nos cães, vergonha, arrogância, aquela atitude que ele identifica nos gorilas, né, que batem no peito, culpa, submissão, aquela atitude que os lobos têm, os primatas têm, e às vezes os chimpanzés também, que é de fazer biquinho. Eles se agacham um pouquinho e fazem biquinho, assim, lambendo a boca da mãe, né, que geralmente vai buscar a comida e traz para eles. Então, é uma atitude de submissão. Orgulho, inveja, admiração, ciúme, gratidão, indignação. Mas, diz Damásio, sentimentos são próprios apenas dos seres humanos. Ele nega que os animais tenham vivência subjetiva de sentimentos. Então, essa autorreflexão, a vivência subjetiva das emoções, ele acha que é uma característica apenas dos seres humanos. Bem, então nós estamos aí com duas opiniões, né? Mas eu posso dizer para vocês que a ciência de hoje prova a primeira das opções.
os animais sentem sim emoções, eles têm sentimentos. Por quê? Existem estudos feitos em ressonância magnética funcional mostrando quais são as áreas do cérebro que são marcadas na vivência de determinadas situações. Então, eu cito para vocês, a exemplo, esse autor, Hendricks e colaboradores. O que ele fez? Ele fez estudo de várias áreas cerebrais em cães, segundo eu já disse, em ressonância magnética funcional, e ele treinou vários cães a ficarem acomodados naquele tubo da ressonância magnética funcional. Então, quando ele colocava um dos cães lá dentro, e ele ficava bem acomodado, ele colocava no ouvido desses cães um aparelho de som e foram emitidos mais de 60 tipos de sons. Por exemplo, explosão de bombas, alguém gritando com o animal, outros latidos, outros sons de várias naturezas. E também o tutor desse animal falando carinhosamente com ele. Quando isso acontecia, quando o tutor do cachorro falava carinhosamente com ele, olha que estruturas eram marcadas. O córtex auditivo secundário, porque ele estava ouvindo a voz do seu tutor, né? E o córtex auditivo secundário, ele é aquele que já o primário pegou a informação, depois passa para o auditivo secundário, que já faz interpretação de algumas características, por exemplo, a tonalidade, a relação afetiva, o colorido afetivo, né? Uma porção de outras coisas. Também marcou o córtex visual. Olha que interessante isso. Por quê? Ao ouvir a voz do tutor, esse cão, ele chamou do seu banco de memórias a imagem do seu tutor. Então, isso marcou o córtex visual dele. Isso é muito interessante. Isso significa que esse animal tem a capacidade de fazer a associação de ideias, que é uma alta capacidade cognitiva. Quando ele ouve a voz do dono e ele identifica, a voz do tutor identifica, então imediatamente ele resgata do banco de memórias a imagem do dono e isso marca o seu córtex visual, né? E também marcou o seu córtex terciário associativo, que é do lobo frontal, ou seja, da área pré-frontal, que trabalha com o terceiro andar da casa mental e que tem a ver com funções cognitivas. Então, os autores, eles concluem, as áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam, concluem os autores, como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Então, esses trabalhos que estão sendo feitos agora, e eu estou citando um a exemplo para vocês, eles estão mostrando que os animais têm sim elementos do seu cérebro para fazer associação de ideias, para fazer o processamento cognitivo das informações e, portanto, isso sinaliza, isso é altamente sugestivo de que os animais têm sim vivência subjetiva de sentimentos e de emoções como nós, seres humanos. Olha que beleza isso, né? Então a gente pode focar agora a origem, digamos, evolutiva dos nossos sentimentos e emoções. Porque a gente começa a perguntar, bom, o ser humano tem sentimentos, tem emoções, de onde veio isso? Porque o ser humano não caiu de paraquedas aqui no planeta, não é verdade? A gente já viu isso na segunda aula, não é? Então vamos focalizar um pouquinho essa reflexão. A origem evolutiva dos sentimentos e das emoções dos seres humanos. Vou lembrar para vocês um assunto que eu já tratei na segunda aula. Como surgiu o corpo humano aqui no nosso planeta? Então vamos a Gênesis de Kardec, capítulo 11, e lembro que a primeira edição desse livro é de 1868. Portanto, já faz mais de 150 anos que nós temos essa informação. E nesse item, Kardec coloca o título Hipótese sobre a origem do corpo humano no planeta. No item 15, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Ou seja,
os primeiros espíritos que estavam entrando no período de humanidade, ele pôde encarnar-se em corpos de animais, corpos de macacos, né? E depois, então, a gente vai confirmar isso na ciência acadêmica, na antropologia. Nesse curso também que eu já referi para vocês, na segunda aula, A Saga Humana, que foi gravado pelo professor Walter Neves, do Instituto de Biociências da USP, lá nós vemos, né, que as diferentes espécies do gênero humano evoluíram de uma espécie de macaco, o Australopithecus afarensis, que teria vivido no sul da África 3,2 milhões de anos atrás. Ou seja, o que hoje a moderna antropologia está dizendo confirma o que está na Gênese de Kardec, primeira edição em 1868, capítulo 11, itens 15 e 16. Né? Então, as diferentes espécies do gênero humano vieram de macacos, que são animais. Então, nós podemos dizer, né, que a nossa herança evolutiva de sentimentos e emoções, ela vem aí como diz a Calderaro no livro No Mundo Maior, ela vem da nossa animalidade anterior. Podemos dizer, evolutivamente, os nossos sentimentos e as nossas emoções foram elaborados em fases anteriores da nossa animalidade primitiva, né? Então não há como negar que os animais tenham emoções, tenham sentimentos. Porque se eles não tivessem nem emoções nem sentimentos, nós também não os teríamos, uma vez que nós somos seus herdeiros no processo evolutivo, né? E isso dito não só pela literatura da codificação espírita, mas também pela moderna antropologia, moderna biologia. Bom, quando a gente fala que as nossas emoções vieram da animalidade anterior, a gente fala, mas de que ponto? Será que só nos primatas não humanos, né, como foi o caso do Australopithecus? Olha, vamos aos livros da doutora Candice Pert, Moléculas da Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, esse último já traduzido para o português. Então ela diz assim, nesses dois livros, simples criaturas unicelulares têm os mesmos substratos bioquímicos para emoções, como endorfinas e receptores opioides, que nós seres humanos. Olha, eu fiquei surpresa quando eu li essa informação nos livros da doutora Candice Pert, né? Porque a gente pensa assim, que a vivência de emoções, talvez em outros mamíferos, mas olha, ela está dizendo que criaturas unicelulares, eu coloquei uma ameba aí no slidezinho, né? Ela está ingerindo um paramécio, está se alimentando. Então, esses animais, embora unicelulares, eles já têm substratos bioquímicos para emoções, como endorfinas, como receptores opioides, que nós seres humanos, ou seja, eles já vivenciam também emoções, porque a endorfina, vocês lembram, é aquele neurotransmissor que é secretado pelos neurônios e que nos confere, né? As endorfinas nos conferem a sensação de bem-estar, de euforia, de felicidade, né? E a gente, então, já pode reconhecer isso, segundo essa cientista americana, já nas criaturas unicelulares. Bom, olha o que André Luiz diz no Mundo Maior. Aliás, não é bem André Luiz, é o seu mentor Calderaro, no capítulo 3. Ele diz assim, as árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos de amor. Olha que sentimento nobre, né? O símio, o macaco, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Desde a ameba, portanto, que é um ser unicelular, na água tépida do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Então, tanto pela literatura espírita quanto pela ciência acadêmica, a gente está vendo que nós podemos sim afirmar que os sentimentos e as emoções que nós, seres humanos, temos foram herdados da animalidade anterior, desde níveis muito primitivos, segundo a própria ciência, através da doutora Candice Pert, e também através de Calderaro, no Mundo Maior, desde seres muito primitivos, né? Então isso é muito bonito mesmo. Bom, o sentir e as emoções.
Porque tem autor, e eu vou citar um para vocês que eu respeito muito, ele faz uma diferença entre sentimentos e emoções. Porque ele diz assim, olha, a palavra emoção ela é formada por duas outras palavrinhas. Ex, que quer dizer fora, e moção, que quer dizer movimento. Então, segundo esse autor, você coloca para fora, através de reações comportamentais e sinais fisiológicos, o que você está sentindo. Então, sentimento é uma coisa e emoção é outra coisa, né? Então, vamos ver. Eu estou me referindo ao professor Raimundo Mano Vieira, professor da antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, né? Na sua tese, uma das suas teses, que se chama A Mente Humana, uma aproximação filosófica no seu conhecimento, ele faz essa diferença entre o sentir e as emoções. Eu vou mostrar para vocês que, de fato, em todo o processo, desde a recepção de um estímulo até sentir esse estímulo e devolver uma resposta, existem várias etapas. Então vamos lá. A etapa da percepção e captação dos estímulos, feita por receptores corporais. Vias sensoriais que levam esse estímulo até o sistema nervoso central, que é formado por o quê? Por medula espinal e por encéfalo. Processamento mental desses estímulos. Então, quando o cérebro interage com a mente, é que se dá essa vivência subjetiva do estímulo. É o sentir, é o sentimento. Depois, a partir daí, você seleciona uma resposta e você envia essa resposta para ela ser demonstrada em formas de comportamento ou em formas de sinais fisiológicos pelos chamados efetores, representados sempre por um músculo ou uma glândula, né? Então eu fiz um esqueminha aqui, olha, percepção. O receptor capta um estímulo qualquer, seja de luz, de calor, de pressão, uma voz, um som, uma visão, ou então um estímulo que está guardado lá no nosso banco de memória, né? Então, as vias sensoriais levam isso até determinadas estruturas cerebrais, que são chamadas transdutores, interagem com a mente. Então, nessa vivência da mente é que acontece o sentir. Porque a gente diz assim, olha, gato escaldado tem medo de água fria. Porque o que você vai sentir e o que os animais vão sentir depende do seu banco de memórias, não é? Então, vamos supor que você goste muito de uma música, você teve uma vivência afetiva ouvindo essa música. Outra vez que você vai resgatar do banco de memórias ou ouvir essa música, você vai resgatar do seu banco de memória toda uma porção de características dessa vivência. Com os animais também acontece a mesma coisa. A partir do que você está sentindo, você pode emitir uma resposta e, através das vias motoras, um músculo ou uma glândula vai demonstrar isso. Então, vai pôr para fora o que você está sentindo, né? Então, eu mostro outro esquema aqui. Sensibilidade geral do corpo, por exemplo, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, e também da cabeça, que é captada pelo quinto par, além de estímulos olfativos, estímulos ópticos, estímulos de equilíbrio, chegam todos na formação reticular do tronco encefálico, vão para o córtex cerebral, e as estruturas que são transdutores entram em contato com a mente e acontece, então, a etapa do sentir, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, os animais, eles têm organicamente vários receptores, olha, auditivo, receptores olfativos, visuais, receptores táteis e de pressão, né? E todos os estímulos que são captados, eles vão sendo armazenados no seu banco de memória. E dependendo de um novo estímulo, ele vai ser confrontado com o arquivo do banco de memórias, né? Então, isso fica fácil de entender, né? Então, por isso que eu digo para vocês, olha, a maneira de sentir é própria de cada ser, do seu self. Porque cada um, seja animal, seja ser humano, tem o seu próprio e particular banco de memórias. Por isso que a gente diz, gato escaldado tem medo de água fria. Quando jogaram água fervente em cima de um gato, ele sofreu muito com aquilo, mesmo que alguém jogue uma água fria em cima dele, só o fato da água vir vindo em cima dele, ele resgata do banco de... Ele confronta esse estímulo com o banco de memórias, ele já sai correndo, ele já entra em pânico, né? Porque cada um reage diferentemente ao estímulo
e vai sentir de maneira diferente de acordo com o conteúdo do seu arquivo de memória, né? Então, por isso que o sentir é particular de cada um e ele vai colocar para fora como emoção, como emoções, o que ele está sentindo, né? Então, vamos ver alguns mecanismos de pôr para fora emoções do que você está sentindo, né? Então, esse autor mesmo que eu já citei para vocês, o professor Raimundo Mano Vieira, ele fala que tem duas formas de colocar para fora o que você está sentindo. Em termos comportamentais, tem a chamada fluência comportamental. Então, por exemplo, esses dois elefantes certamente já eram amigos, se encontraram, né? Então, aquilo flui harmonicamente, em atitudes coordenadas, equilibradas. Então, é chamada de fluência comportamental. Dois cães também, quando estão brincando, um está chamando o outro para brincar, também é uma fluência comportamental, né? São atitudes assim equilibradas. Existem nesses momentos ativação do chamado circuito neural de recompensa, que dá uma sensação de prazer. Então, parte aqui da área tegmentar ventral do tronco encefálico, atinge a amígdala, que é uma das estruturas do sistema límbico, passa pelo núcleo accumbens e chega até a área pré-frontal, né, do córtex cerebral. Então, com a secreção de endorfina, então o indivíduo tem aquela sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, né? E os animais também têm isso, como nós, seres humanos. Então, em toda atitude de fluência comportamental que é prazerosa, existe esse comportamento de secreção de endorfina. Mas existem outros comportamentos em que a gente vê que o pôr para fora, através das emoções, o que se está sentindo, revela emoções muito primitivas, né? O medo, o pânico, a atitude de perceber que a sua vida está em perigo. Por exemplo, um grande felino perseguindo a sua presa, né? Então, isso aqui caracteriza uma chamada disfluência comportamental. Então, vamos ver, olha, na disfluência comportamental, quem atua é o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele atua com secreção de adrenalina, de noradrenalina pela suprarrenal, que ativa simultaneamente todos os efetores simpáticos. Então, dá uma explosão, né, comportamental. Então, é assim, dá aumento de pressão arterial, dá aumento da frequência respiratória, vasoconstrição periférica, o que se vê mais no ser humano, né? O indivíduo fica pálido, eriçamento de pelos, o que se vê mais nos animais, midríase, que é a dilatação da pupila. Então, essa onça, vocês estão vendo que ela está em midríase, né? Então, ela está em disfluência comportamental, ou ela está caçando, ou ela está acuada. Então, nesses momentos em que se caracteriza a atuação do sistema nervoso simpático, o professor Vieira chama de disfluência comportamental. Eu coloquei essa outra figura aqui dessa a atriz, ela está representando uma situação de disfluência comportamental, mas como é que eu sei que ela está mentindo, que ela está fingindo, né? Porque ela não está em midríase. Se vocês observarem bem o olho dela, ela está em miose, a pupila contraída. A pessoa, quando está assustada, quando está com medo, quando está em pânico, ela está no chamado síndrome de emergência de Kennan, que caracteriza uma reação de ou lutar ou fugir. Ela está em midríase e ela está em miose. Então, eu sei que ela está fingindo, né? Que ela é uma situação bem diferente da reação normal, mas está em disfluência comportamental. Quando existe essa disfluência comportamental, existem os chamados processos de somatização. Soma é corpo, então, estados emocionais, estados de sentimentos positivos ou negativos acabam se imprimindo no corpo físico, no soma, as características do que o indivíduo está sentindo. E como isso acontece? Porque o hipotálamo, que é esse vermelhinho aqui, olha, é o principal centro comandante de todas as atividades viscerais, através do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? E ele tem dois conselheiros, dois palpiteiros, que são o sistema límbico, que a gente já viu aí para trás, ele trabalha com a expressão de emoções, particularmente emoções primárias, emoções muito fortes,
e com a área pré-frontal. Então, o que o indivíduo está pensando, o que ele está acessando do seu banco de memória, tudo isso descarrega no hipotálamo. O hipotálamo, através do simpático e às vezes do parasimpático, ele então demonstra, através dos seus efetores, o que o indivíduo está sentindo, né? Eu me lembro até de um romance que eu li há muito tempo, então depois isso foi até transformado num seriado de novela na televisão. Então tem a personagem, ela está muito sofrida, e ela fala com uma pessoa, com outra, e ninguém a entende, até que chega uma tia do marido, uma pessoa muito idosa, e segura nas mãos dela, e ela fala, e a tia fala, eu acredito em você. Ela fala, a senhora acredita em mim? E a tia diz, sim, eu acredito em você, porque ninguém finge mãos frias. Porque ela estava em vasoconstrição periférica e devia estar também com taquicardia, com taquipneia, com midríase, né? Então a tia percebeu logo que ela estava sendo verdadeira, porque ninguém finge. Você não é capaz de fingir esses sintomas da disfluência comportamental, né? Então ela disse, ninguém finge mãos frias, então eu acredito em você. Bom, cenas tipicamente límbicas, não sei se eu já passei isso para vocês, talvez ainda vá passar, mas, por exemplo, aqui nós temos uma cena de disfluência comportamental e aqui também, né? Do gato caçando o ratinho aí, a sua... Então, aqui o sistema nervoso simpático está a 1000 por hora com secreção de adrenalina, com certeza, né? Bom, vamos ver as emoções como linguagem. Então, esse autor que eu estou citando, Paul MacLean, ele classifica a linguagem oral, também chamada de verbal, e nos animais a gente identifica, por exemplo, latidos, miados, choraminhos, né? Linguagem corporal, como na disfluência comportamental, vocês já viram, eriçamento de pelos, midrias, odores, suor, o cheiro do suor. E linguagem comportamental, abanar o rabo, rolar no chão, encolher-se, exibir-se, né? E ele chama, esse autor, MacLean, os itens 2 e 3, linguagem corporal e linguagem comportamental, de linguagem prossemática, que é a não oral, a não verbal, né? Então, eu acabei me dedicando muito a esse estudo da linguagem prossemática dos animais, porque, como os bebês humanos, os animais não nos informam verbalmente a respeito do que estão sentindo, não é verdade? Então, a gente precisa aprender a ler os sinais de ocorrência de dor, sofrimentos em animais, né? Eu escrevi um artigo com alguns colaboradores que eu publiquei na revista do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, Bases Metodológicas e Neurofuncionais da Ocorrência de Dor, Sofrimento em Animais. Vou mostrar rapidamente para vocês. Então é assim, olha, sinais fisiológicos, né? Então, segundo essa literatura que eu estou citando para vocês, existem vários sinais nos animais, acabei de dizer, né? Taquicardia, aumento da pressão arterial, vasoconstrição periférica, eriçamento de pelos, midríase, que caracterizam o chamado síndrome de emergência de Kennon, ou seja, o animal está em estresse agudo. E a gente pode, às vezes, em determinadas ocasiões, identificar isso nos animais. Por exemplo, quando eu vejo animais de rodeio, animais de vaquejada, animais de circo, e em ambiente iluminado, em midríase, eu já posso ver que eles estão em estresse agudo, né? À custa do que eu faço os pareceres e mando para o Ministério Público através do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A gente aprendendo a ler esses sinais, né? Então, nós que somos ou veterinários, ou que trabalhamos com animais, ou que participamos de ONGs, é muito importante a gente prestar atenção nessa linguagem prossemática dos animais, não só corporais, mas também linguagem comportamental. Os animais expressam, através de emoções, né, o que eles estão sentindo, mas é preciso que a gente consiga ler esses sinais. Então, eu mostro de novo para vocês essa figura, para que a gente possa interpretar cada uma delas e, aos poucos, ir aprendendo a ler esses sinais, né? Então, eu termino a nossa apresentação de hoje mostrando essa figura aqui de Francisco de Assis, né? Interagindo harmonicamente com os animais. Vocês querem exemplo melhor de fluência comportamental, né? Onde existe aqui harmonia, existe equilíbrio, existe afetividade, não é?
tanto dele para com os animais, quanto dos animais para com ele. Esse é o nosso objetivo, né? Estudar, conhecer a verdadeira natureza dos animais, para que a gente possa cada vez mais encontrar mecanismos de vivência harmônica entre nós, seres humanos e animais. Pessoal, até mais, até a nossa próxima aula. Obrigada.